desde que se iniciou a discussão, né, em torno da reforma do ensino médio, né, lá em 2016, com a medida provisória, depois essa aprovação dessa reforma do ensino médio e também a aprovação da BNCC, uma preocupação que muitos pesquisadores já vinham tendo é como é que isso vai se dar, né? Como é que vai se dar essa implementação no contexto da prática, considerando que a gente viveu um período também bastante difícil na nossa história, né? Que foram os anos da pandemia, e esse novo ensino médio, a implementação dele se dá nesse contexto, no momento em que a gente não tinha como ouvir os professores e diretamente nas escolas para pensar como é que esse novo ensino médio seria implementado, né? E a partir disso, em 2022, então, um grupo de pesquisadores de diferentes universidades se juntou para pensar, então, um projeto de pesquisa para poder, de fato, ouvir os estudantes, ouvir os professores, os diretores, entender a implementação do novo ensino médio nas diferentes regiões do país, né? Porque se a gente quer avaliar uma política, nós precisamos também ir a esses locais e ouvir os sujeitos que estão diretamente envolvidos na política, que são os estudantes, os professores, os diretores das escolas, os coordenadores pedagógicos, né? O novo ensino médio, instituído pela Lei 13.415 de 2017 durante o governo de Michel Temer, alterou a estrutura dessa última etapa da educação básica. A reforma ocorreu no contexto das discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular e tem como principais características a flexibilização curricular e a oferta de diferentes itinerários formativos e do componente projeto de vida, reduzindo para tanto a carga horária de outras disciplinas, como química, física, geografia, história, sociologia, entre outras. Os objetivos anunciados pela reforma buscavam maior alinhamento da escola com o mundo do trabalho e a realidade dos estudantes. Mas como essas mudanças e o modo como elas foram implementadas estão sendo vivenciadas pela comunidade escolar? Estudos sobre o novo ensino médio têm apontado desigualdades no acesso aos itinerários formativos e gerado impactos na vida dos estudantes, principalmente com a redução da carga horária em disciplinas consideradas importantes para sua formação. Também é relevante observar que a implementação do novo ensino médio apresenta um vício de origem, com baixo envolvimento de especialistas, professores, estudantes, nos estados e no Distrito Federal. Passados mais de 3 anos desde a implementação do novo ensino médio, é importante analisar os resultados de pesquisas sobre as mudanças curriculares, considerando a experiência de estudantes, professores e gestores escolares. Tenho pesquisado sobre o novo ensino médio no contexto de 2 escolas em comunidades rurais. Uma na comunidade localizada num assentamento da reforma agrária e outra escola numa comunidade que atende alunos quilombolas, alunos trabalhadores e trabalhadoras do campo. E a experiência de implementação do novo ensino médio nessas 2 escolas do campo tem nos demonstrado, primeiro, que não há um debate, que não há um diálogo com esses professores, professoras, estudantes, no que diz respeito à construção desse novo currículo do ensino médio. Os professores, no momento que a gente dialoga com eles têm nos relatado de como o debate sobre o novo ensino médio ele foi de forma verticalizada, ele foi muito impositivo. Eles não foram ouvidos nesse processo de construção, de reconstrução desse currículo. E eu acho que o novo ensino médio, ele foi muito pensado para as escolas basicamente da região sul e sudeste, mas não chegaram a um certo consentimento, um pensamento nas escolas do norte e no nordeste. São 2 regiões assim, muito afetadas com essa situação de educação. É muito interessante como foi que iniciou, né? Porque foi de uma forma tão desorganizada, mas depois de um tempo a gente foi se acostumando com algumas matérias. Tipo, a gente nunca tinha ouvido falar sobre eletiva. Até mesmo hoje eu me pergunto o que é eletiva. Sim, o que acontece, né? E qual é o sentido dela? E tipo assim, acho que na nossa conversa aqui entre nós, acho que a gente estava até falando, né? É uma coisa muito complicada, porque dos 4 aqui, os 4 já estão finalizando os estudos. E eu comecei agora, né? Você já tem desde o ano passado. Então, mas sim, das atividades que tem, acho que, assim, a gente não pode, como a gente falou, culpar muitos professores. Acho que é uma questão de que faltou preparo. Talvez haja que para
começar, por exemplo, tem algumas matérias, por exemplo, acontece que todas as matérias têm os outros professores, né? Pelo menos na minha, não tem um professor que é específico de projeto de vida, eletiva, percurso. E aí esses outros professores, às vezes, acho que nem eles sabiam, acho que o que dá por falta de preparo. E aí eles acabavam não dando a matéria talvez certa, né? Eu não sei exatamente como seria, mas... Ano passado a gente ficou muito preso na questão do projeto de vida, porque o professor tinha acabado de chegar, a professora ela não comentava sobre, porque ela até mesmo ela estava fazendo curso fora para se especializar, para poder passar para a gente. Então, acho que no primeiro semestre do ano passado todinho a gente ficou sem projeto de vida. E esse ano também está sendo a mesma coisa. Foi uma desorganização tão grande que eles não tinham professores prontos, não tinham professores na data certa, eles tiveram que improvisar com professores que já estavam no colégio, só implementando o curso. Além da questão da infraestrutura também tem a falta de escuta desses jovens. Esses jovens não foram ouvidos para dar o seu ponto de vista, a sua opinião e perspectiva em relação ao novo ensino médio. Então, essa implementação na região do Baixo Tocantins, em municípios do Nordeste paraense, tem sido muito questionada por estudantes ribeirinhos, em experiências de prática de pesquisa e de campo que eu tenho realizado nesses últimos anos. Eu pude ouvir muitos jovens, pude ouvir inclusive professores, docentes do ensino médio dessas localidades que têm muito a dizer, têm muitos questionamentos em relação a essa implementação, que se fazem contrários a essa implementação por inúmeras questões, e algumas delas são essas que eu acabo de pontuar, em relação a não ser levada em consideração as peculiaridades da vida ribeirinha, a dinâmica de vida nessas comunidades ribeirinhas, as dinâmicas de trabalho, o modo de ser ribeirinho, além dessas intempéries que são inerentes à vida ribeirinha, como a questão do transporte, a questão da ausência dos estudantes nas aulas durante um certo período, devido à participação deles, ao envolvimento deles em atividades de safra de açaí, de coleta e comercialização do fruto do açaí. Eu acho que os alunos deveriam ser mais ouvidos, porque o que pode ser bom para mim pode não ser o que eles querem. E aí, quando a gente generaliza tudo, a gente põe todo mundo dentro de uma mesma setor, mas a realidade aqui do nosso não é a mesma realidade do sul. A gente vive lutando contra isso, sabe? Aí a gente pega um negro lá, fala, não sei o que, planta atividade de jabuticaba, nunca vi uma jabuticaba na vida deles. Aí a gente não pega um livro que fale de manga. Seria que os meninos acabaram te convidando para tomar o quê? Açaí, que é da nossa realidade. Então, muitas vezes a gente está trabalhando com eles no meio do livro didático que é sempre feito lá para o Sul-Sudeste, que não abrange a nossa necessidade. E de tal modo eu vejo o novo ensino médio, né, que tem que ser, a gente entende que tem que ser generalizado, sim, porque senão a gente sempre vai ficar correndo atrás, aí eu estou puxando a sardinha para a região norte mesmo, né? Que a gente sempre vai ficando aqui, parece que a gente sempre está esquecido, parece que a gente sempre está sendo deixado de lá depois, sabe? Mas a nossa realidade é só a realidade de pintar. Vou falar, lá embaixo, que a gente está aqui em cima do Brasil, né? Então as realidades não são iguais. Tem que ser um plano só para o país todo, sim, mas eu acho que dá para fazer algumas adaptações para determinada região. Aqui a gente tem quilombolas, a gente tem indígenas aqui dentro do Pará. Temos nós aqui, que trabalhamos aqui, né, no Jurunas, e tem outras escolas que estão lá no Neto Barroso, lá no centro, que vivem realidades totalmente diferentes das nossas. Né? Então, quando a gente fala de projeto de vida, de itinerário, mesmo sendo projeto de vida, talvez o projeto de vida dos Jurunas não seja o mesmo projeto de vida dos meninos que, mesmo sendo de escola pública, eles estão ali em Nazaré. São moradores dali, próximo de Nazaré. Então, eu acho que tinha que tentar ouvir mais os alunos, ver a necessidade de cada um deles e a gente caminhar junto com os alunos, porque quem está dentro da sala de aula com os alunos somos nós. Se está difícil isso, eu estava pensando, a gente vê quais são as necessidades dos alunos.
muitos vêm procurar, mesmo não sendo professora deles, bora aqui, bora tirar uma dúvida. A professora aqui falou, não são meus alunos. E isso acontece com outros colegas também. Então, se aumentou 5 aulas para mim, alguém está perdendo alguma coisa aí, que já era pouco. Porque era que 3 aulas de física, 3 de biologia. Sim, 3 de biologia, não foi mais. Por exemplo, aqui na nossa escola, nós temos muitas outras áreas que estão necessitando mais do que essas. Tipo, a gente está mudando muitas coisas. Parece que já vai mudar de novo. Esse novo ensino médio já é velho ensino médio. Parece que ano que vem já vai mudar de novo. E aí, tipo, tem outras coisas tão importantes que a escola precisa mudar. Por exemplo, nós temos quadra no ECUB. Nós temos uma sala de informática que não tem nenhum computador. Nós temos uma biblioteca que tem poucos livros ainda de recursos, que estão vazias. Então, acho que nós temos que focar ainda naquilo que a gente tem para depois a gente melhorar em outras coisas. E essas coisas que eles têm estão ruins. E estão querendo, enfim, só encaixar, mas não querem fazer pelos alunos. Tipo, fico sobrecarregando com muita informação. Aí chega uma hora que o sistema começa... E agora, o que eu vou fazer? Gente, principalmente nós estamos no 3º ano, estamos saindo agora, graças a Deus, da escola, indo numa faculdade. Mas só que o complicado foi, no momento que nós mais precisamos da disciplina de redação, precisamos mais de matemática, não tinha, porque acabaram liberando as aulas para esses projetos que veio do novo ensino médio. Então, no começo eu fiquei, cara, é muito desnecessário o que a gente poderia estar investindo esse tempo para outras matérias. Mas, como eu posso dizer, que são mais cobrados no Enem. Os professores que eu ouvi também durante o meu campo da minha construção, na construção da minha tese, né, eles questionam muito, estão muito inconformados e descontentes com esse novo formato do ensino médio. Os professores acabam reclamando muito em relação à carga horária. Eles dizem que aumentou o trabalho, eles estão se sentindo esgotados com esse novo formato. Eles também apontaram muito sobre a falta de formação para atuar nesses itinerários. Eles reclamaram muito também sobre isso, reclamaram muito sobre não terem sido ouvidos. Eles são professores que atuam com um público diferenciado, um público específico, e eles acham necessário uma formação específica para atuar com esses estudantes, e eles reclamaram, tem muitas queixas em relação a isso, sobre a falta de formação voltada para trabalhar esses itinerários, reclamam sobre a carga horária, se dizem extremamente esgotados, cansados fisicamente, porque eles precisam se desdobrar para atuar com esses diferentes itinerários. Foi basicamente isso, eles fazem duras críticas em relação a esse novo formato do ensino médio e se dizem extremamente esgotados e cansados fisicamente, psicologicamente, com o que está sendo proposto. Pouco que a gente tem, a gente corre atrás, a gente faz o muito, a gente sempre dá o melhor. Aqui esses professores, eu digo que eles são de Marte, eles são daqui. Eles são altamente capacitados e cheios de vontade. Nessa escola eu estou falando, porque eu só trabalho aqui. E eu vejo que eles pesquisam, vão atrás de apostila, rodam ali. Então a gente sempre faz o melhor, dá o melhor. Eu vejo entre meus colegas. A Anne, não é porque eu estou do lado dela, é a melhor professora que tem de matemática aqui da escola. E eles sabem disso. Quando não é a professora Anne, eles falam, poxa, não é a tia Anne. Né? Então, como a gente vive há muitos anos, trabalha muitos anos na rede pública, a gente é sempre acostumado com pouco. E o pouco a gente tem que transformar em muito. Eu vou chegar lá com a redução da carga horária. Aí eu tenho que correr atrás do material. Eu não posso mais só escrever no quadro. Eu tenho que fornecer a apostila para esses alunos para eu chegar no conteúdo. Eu dou aula com o 1º ano, eu te digo que eu cheguei a 90% do conteúdo do ensino médio. Porque eu não falto, ela não falta. A gente vem doente trabalhar, porque a gente tem compromisso com a educação. Porque só sou eu. Se eu faltar, não tem ninguém para me substituir. Você entendeu? Então, quando você entra numa rede pública, você tem que amar o que você faz, você tem que ter responsabilidade, sabendo que você vai trabalhar com pouco. Se eu tivesse que resumir o novo ensino médio em uma palavra, seria desorganização.
por tudo que a gente conversou aqui, é bem visível, tá tudo desorganizado. Inclusive saiu uma nota, não foi, no Instagram dos responsáveis pelo Enem, que até mesmo eles reconheceram que eles erraram na dificuldade da prova, que não estava apta para os alunos do ensino médio. Imagine, pra gente que tá tendo todas essas coisas e não estamos tendo aula que deveria ter, a gente não tem aula de redação, no lugar de percurso poderia muito bem ser uma aula de redação ou algo assim. Nas escolas particulares, com certeza, eles não adotaram isso para eles. Então, a gente sempre vai sair em desvantagem. É isso que eu acho. E uma preocupação que os professores já vinham tendo, né? E de que essa implementação dos itinerários formativos, ela depende de um conjunto de fatores, né? Depende da infraestrutura necessária para isso. E se você retira da carga curricular, né, alguns componentes que são essenciais, que fazem parte da base comum curricular, como é que você vai desenvolver itinerários formativos que deveriam ser itinerários de aprofundamento se a formação geral básica não está dada, né?